Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos mais uma vez chegando para realizarmos esta programação. Hoje, no programa, nós estaremos falando sobre o seguinte tema: abrindo os olhos para enxergar o sobrenatural. A nossa proposta é que Deus venha, através da palavra, nos inspirar, abrir os olhos para enxergarmos os grandes milagres do Senhor. Fique conosco, Deus tem uma bênção para a sua vida. Vamos fazer a leitura de um texto sagrado. Eu quero ler no segundo livro dos Reis, o capítulo 6, o verso 15, que está escrito da seguinte forma: E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então, o seu moço lhe disse: Ah, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Baseado nesses dois versículos, eu quero falar-lhes sobre o seguinte tema. Quero falar sobre abrindo os olhos para enxergar o impossível. É isso mesmo, abrindo os olhos para enxergar o impossível. Todas as pessoas que estudam a Bíblia, que têm a sensibilidade de estudar a Bíblia, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, sempre vai se deparar com milagres, muitos, grandes milagres. Aliás, a Bíblia é um compêndio de milagres. Nós encontramos os mais variados tipos de manifestações sobrenaturais da parte de Deus para com os homens. E esse texto que eu acabei de ler, na verdade, é um destes grandes eventos, destes grandes momentos em que o sobrenatural vai acontecer. Eu gostaria, dentro dessa mensagem, tirar algumas verdades vivenciadas pelo profeta Eliseu. Falar sobre Eliseu é falar sobre um dos personagens do Velho Testamento que mais realizou milagres em nome de Deus. Ele era um homem tremendo, e foi justamente esse Eliseu que, quando Elias, nos últimos momentos que seria arrebatado, porque Elias foi arrebatado vivo, quem conhece a história desse profeta sabe que, juntamente com Enoque, é um dos únicos homens que teve esse privilégio de ser arrebatado vivo. A Bíblia diz isso. E ele diz: olha, pede-me o que queres. E Eliseu imediatamente diz: eu quero porção dobrada do Espírito que atua na tua vida. Foi justamente o que aconteceu. Deus, quando elevou Elias e deixou Eliseu para ser seu sucessor, você verá que Elias vai, em nome do Senhor dos Exércitos, no nome do Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, no Deus de Israel, fazer grandes milagres. E essa passagem, ela é interessante, porque Eliseu era o profeta de Israel, num momento muito difícil da história do povo de Deus. Os seus vizinhos, os sírios, eles viviam fazendo guerras a Israel. A Síria, ela era um dos adversários de guerra de Israel e eles, vira e mexe, estavam tendo algum tipo de dificuldade. Pois bem, houve um momento que o rei da Síria diz: olha, é bem provável que nós tenhamos algum desertor, ou no mínimo alguém que está nos traindo no nosso meio, no meio do nosso exército.
Porque tudo que a gente trama, tudo que a gente articula, todas as nossas estratégias militares, não é? As nossas ações de combate, não é? Que a gente idealiza para confrontar Israel, o rei de Israel fica sabendo. Então eu quero saber, eu quero descobrir quem é que está nos traindo. Essa é a palavra do rei. Veja o que está escrito no capítulo 6, o versículo 8 diz assim, ó. E o rei da Síria fazia guerra a Israel. E consultou com os seus servos, dizendo, em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. O versículo de número 11 diz, então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e disse-lhe, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos, não, ó rei meu senhor, mas é o profeta Eliseu, que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse, vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Eu fiz questão de ler os versículos, porque lendo fica um tanto quanto mais vivo a passagem. O texto está mostrando que Deus revelava a Eliseu, que era profeta em Israel, tudo aquilo que os inimigos articulavam contra Israel. Veja que privilégio. Veja que coisa extraordinária. Até o que o rei pensava, até aquilo que ele arquitetava dentro do seu quarto, da sua câmara, do seu aposento, Deus revelava para Eliseu. E aí ele chega a essa conclusão, alguém está nos traindo, porque não é possível. Tudo o que acontece, eles sabem, e é justamente aí que um dos servos diz, não senhor, é que lá tem um homem, que Deus revela tudo para ele. O nome dele é Eliseu. E é justamente isso que está acontecendo. Tudo que o senhor arquiteta aqui, o senhor, toda a sua estratégia militar, Deus revela para Eliseu. E Eliseu fala para o rei de Israel. E é justamente aí que surge a ordem de ir atrás desse homem para resolver esse problema. Eu preciso fazer um intervalo comercial e na sequência nós vamos continuar com essa mensagem maravilhosa, cujo tema é Abrindo os Olhos para Enxergar o Impossível. Vem aí! O maior congresso de avivamento do estado de São Paulo, nos dias 24, 25 e 26 de março. Participação especial do pastor Gilmar Fiuza, pastor Genivaldo Bento, pastor Marcos Feliciano. Franca vai tremer! Faça já sua caravana e não fique fora deste evento. Comadef 2016. Dando continuidade à mensagem que nós estamos ministrando, estamos falando sobre o tema Abrindo os Olhos para Enxergar o Impossível. E eu encerrei o primeiro bloco dizendo que o rei da Síria mandou um exército
para prender esse homem chamado Eliseu. E é a partir daí que surgem os versículos que eu li na abertura do programa. O versículo 14 diz: então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Vieram aonde estava Eliseu. Dotã era o nome do lugar onde ele estava, e era noite. O que eles fizeram? Cercaram a casa de Eliseu. De manhãzinha, quando o seu servo, todo profeta sempre tinha um pajem, sempre tinha um servo, uma pessoa que servia. Esse profeta tinha um servo. E quando esse servo levantou e que saiu lá fora e que olhou ao redor da casa, sabe o que acontecia? Ou o que estava acontecendo? O exército sírio tinha cercado toda a casa de Eliseu. O menino entra, o rapaz entra desesperado para dentro, novamente, e aí surge o versículo de número 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ah, meu senhor, que faremos? Ele pergunta. Versículo 16, e é aqui que eu quero começar a mostrar um grande milagre. O versículo 16 diz assim: então Eliseu disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Isso aqui, amados, nada mais é do que um grande milagre. Porque olhando pela ótica humana, e aqui eu quero começar a contextualizar para você entender qual é a proposta da mensagem, dentro da ótica humana isso é impossível. Você saber que está na eminência de ser preso, ou no mínimo ser morto, ou no mínimo preso, e manter a serenidade, manter o equilíbrio emocional, o controle da situação, como no caso do profeta Eliseu. Isso aqui não é humano. Isso aqui não é algo do homem, isso aqui é divino. E a nossa proposta com essa mensagem, trazendo isso para nossos dias, é que Deus nos dê a graça que deu a Eliseu, para que nós tenhamos equilíbrio emocional nos momentos de provas, nos momentos de ameaças. Quantas vezes nós nos vemos cercados, não por cavalos, não por carros de guerra, como era aqui o caso dele, mas cercado por problemas, por situações que às vezes também com a eminência da morte. Mas é aí que você tem que permitir que você tenha abertura para o grande milagre de Deus. O profeta Eliseu vai nos ensinar que nós temos que ter a confiança necessária para, mesmo cercado de problemas, como era o caso dele, você manter a serenidade e a confiança no Deus que você serve. É isso que ele vai falar para o menino, para o rapaz, para o moço. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Agora veja o versículo de número 17. Sem perder a paz, sem perder o equilíbrio emocional, a tranquilidade, a serenidade, ele vai fazer uma oração. Olha o conteúdo da oração de Eliseu. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. E agora ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Isso é tremendo, gente. Isso é tremendo. Eu acho extraordinário esse texto. Por que eu acho extraordinário? Porque é o sobrenatural vindo ao encontro do natural. E aqui, Deus me enche do Espírito Santo para dizer a você que está cercado, talvez, de problemas, cercado de dificuldades, de adversidades. Você foi cercado como Eliseu por problemas. Mas Deus está querendo dizer para você, Ele está com você. O que precisa acontecer? Aconteceu o que aconteceu com o moço. Os olhos precisavam ser abertos para que ele pudesse enxergar o impossível, o invisível, o sobrenatural. Você não tenha dúvidas de que Deus tem ao entorno dos seus anjos. A Bíblia diz
que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Se eu sirvo a Deus, se Deus está na minha vida e eu vivo para Ele, pode ter certeza que a minha segurança, a minha proteção, ela virá sempre do Senhor. Sempre do Senhor. Porque não há outro tipo de segurança nesse mundo, queridos. Em que você pode se segurar? Em que você pode se proteger nesse mundo de trevas, nesse mundo de tanta violência? Só Deus pode nos garantir verdadeiramente segurança. E é justamente o que Deus está propondo aqui. O Eliseu, eu fico encantado com o texto, porque na verdade ele não se preocupou com o exército do inimigo. Ele vai orar primeiro para Deus abrir os olhos do moço. Nós vamos orar também, para que Deus abra os nossos olhos, para que a gente possa enxergar o mundo espiritual que está à nossa volta, para que nós tenhamos condições de ver aquilo que está nos cercando, aquilo que está nos rodeando. Você não tem ideia do que Deus quer te revelar, querido. Mas é preciso que os olhos espirituais sejam abertos. É preciso que você tenha condições de enxergar o sobrenatural. Para se enxergar o sobrenatural, você precisa liberar a fé. E a fé é que vai lhe credenciar a fazer com que o humano se junte ao divino, o impossível ao possível, ao natural ao sobrenatural, ao finito ao infinito. Isso é milagre, isso é o sobrenatural. E a gente só pode receber de Deus alguma coisa no campo dos milagres, ou de milagres, quando nós usamos a fé. E a proposta dessa mensagem é que Deus nos abra esses olhos, como abriu dos olhos do menino, do rapaz, do moço. Abra, Senhor, os olhos do moço, para que vejas. E viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, eles vieram ali para prender Eliseu. E como desceu a ele, Eliseu, vendo todo aquele cenário, todo aquele quadro, como já disse, sem perder paz, sem perder a calma, ele vai fazer duas orações. A primeira, eu já li, que era para Deus abrir os olhos do moço e ele enxergar o que precisava enxergar. A segunda, eu vou ler no último bloco e mostrar o quanto Deus é maravilhoso. Vamos fazer um intervalo comercial e na sequência nós já encerramos a mensagem mostrando esse outro aspecto. Concluindo a nossa mensagem, estamos de volta com o programa Palavra de Fé e eu quero mostrar agora, nesse último bloco, o que vai acontecer com esse exército que veio para prender Eliseu. O versículo 18 diz, e como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor. Aleluias! Eliseu orou ao Senhor e disse, fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Olha, parece até um conto de fada, parece uma mágica, parece algo do Walt Disney. Mas não é, queridos, é a Bíblia. E a Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Para quê? Para nos ensinar, para nos redarguir, para nos mostrar que é possível você viver o sobrenatural. Primeiro ele ora para Deus abrir os olhos do seu moço. Agora ele ora para Jesus fechar os olhos dos seus inimigos. Abre, Senhor, peço, os olhos do moço. Fere, Senhor, os olhos dos meus inimigos para que eles não me vejam. Deus, Ele pode fazer isso. Tanto pode que Ele vai fazer. O versículo de número 19 diz,
e feriu aquele povo de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho. Eles vieram para prender Eliseu, agora Eliseu vai até eles: olha, o caminho não é este, nem é esta cidade. Segui-me, guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou, sabe aonde? Ele levou aquele exército para a praça central, vamos usar uma linguagem nossa, de Samaria, que era a capital de Israel. Levou eles para o centro da cidade. E quando chegou no centro da cidade, veja o versículo 20. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos, para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: ferir-vos-ei, meu pai. Perguntou para Eliseu, o rei perguntando para Eliseu, se ele podia ferir o exército inimigo dos sírios. Olha o que Eliseu vai responder. Versículo de número 22. Mas ele lhe disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomassem prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhe diante pão e água, para que comam e bebam e se vão pelo seu caminho, ou pelo seu Senhor. O que aqui está me ensinando? Ele orou para que eles perdessem a visão. Agora ele, como uma pessoa guiando um cego, ou cegos, porque eram muitos, leva-os até o centro da cidade. O rei quer eliminá-los, mas Eliseu diz: não, eles vão comer. Eu quero que você ponha um banquete para eles. Então, quem lê esse texto diz: isso é uma história muito bonita, isso é conto de fadas, isso é uma história de Walt Disney. Nada disso. Isso é o sobrenatural acontecendo, e Deus quer fazer com que nós creiamos nisso. Deus enche Eliseu, ele ora, ele abre os olhos. Estão ali cercados naturalmente pelo exército de Israel, e aí, ao invés de serem mortos, Eliseu dá alimento para eles, dá uma festa para eles, dá um banquete para eles. Eliseu alimentando os seus inimigos. É lindo, não é? Isso aqui dá uma grande mensagem, não é? Você tem que matar o seu inimigo? Não. É verdade que aqui o período era lei, e lei era dente por dente, olho por olho. Hoje não. Hoje a Bíblia ensina o contrário. A Bíblia diz que se o teu inimigo te ferir uma face, dê a outra. Hoje nós estamos no período da graça. O inimigo nosso hoje não é humano, não é carnal. A Bíblia diz que nós não temos que guerrear contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a minha guerra não é contra os homens, é contra os demônios que muitas vezes usam os homens. É isso. Mas de uma coisa eu sei. A oração que Eliseu fez precisa ser feita por nós. Que Deus possa abrir os nossos olhos, para que você possa enxergar que você está protegido, que você está guardado, que Deus possa te abrir os olhos de tal forma que você enxergue o impossível. Esse é o teor da mensagem, abrindo os olhos para enxergarmos o impossível. Deus está te protegendo e vai continuar te protegendo. Não precisa ter medo, não precisa ficar com medo. Deus está contigo, a vitória será sua se você estiver do lado de Deus. Esta é a mensagem que eu tenho para você. E é isso que eu quero pedir para Deus fazer. Abrir o meu, o seu, os nossos olhos, para que nós possamos enxergar o impossível e o invisível. O versículo último diz: apresentou-se um grande banquete, comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas dos sírios na terra de Israel. Porque ali tinha um homem que via o impossível e transformava impossibilidades em possibilidades. Vamos orar. Vamos orar. Vamos usar desse grande poder que nós temos, que é a oração. Pai,
Assim como Eliseu orou, e o Senhor resolveu 2 problemas. Primeiro, o Senhor abriu os olhos daquele moço, e depois o Senhor escondeu Eliseu dos seus próprios inimigos. Meu Pai, eu quero que o Senhor abra os nossos olhos, para que nós possamos enxergar o impossível, para que nós possamos enxergar o invisível. Tu és Deus, nós somos servos. E eu creio em milagres, eu prego, eu vivo milagres, Senhor. E quero que o meu irmão, ouvinte do programa Palavra de Fé, também possa ser agraciado pelo milagre. Eu uso o poder que está no nome de Jesus para te fazer esse pedido, Senhor. Abra os nossos olhos, para que nós possamos, meu Deus, não ter medo, para que nós não temamos aquele que está contra nós. A Bíblia diz, e eu lhe acabei de ler, que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo, ou mais são os que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. Me ajuda, Senhor. Ajude o meu irmão, ajude a minha irmã, guarda esse irmão que está temeroso, com todas as adversidades, que esse irmão, que essa irmã que está cercada de problemas, possa ter os seus olhos abertos, para que eles possam enxergar que o Senhor está com eles, assim como esteve com Eliseu. Faça isso, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. Nossa alegria é enorme em poder compartilhar com você aquilo que nós temos, que é a Palavra de Deus. A minha expectativa é de que você seja abençoado através das Escrituras Sagradas. Eu quero me despedir, desejando a você uma semana maravilhosa, que a bênção do Senhor possa estar sobre sua vida e sobre a vida da sua família. Tenham todos uma semana maravilhosa e até o próximo programa. Fiquem com Deus.